virar o jogo, mas hoje, gente, esse virar o jogo tá fervendo, porque isso é que é virada de jogo. A pessoa que linda que está do meu lado, Fernanda Trindade, com esse nome poderoso, Fernanda Trindade, vai assistir uma palestra minha e sai da palestra e resolve largar tudo e viajar pelo mundo, dar a volta ao mundo em 8 meses, um pouco mais que isso. Gente, isso eu acho que é virar o jogo, virar o balde, virar tudo. Eu acho que muita gente fala, né? Falar é fácil. Agora, assim, eu tenho esse sonho, eu gostaria tal, mas fazer... Nós vamos contar isso tintim por tintim, Fernanda. Que aventura, legal. Que coisa genial. Eu acho que é legal de encontrar uma pessoa que estava numa vida... Estava trabalhando, estava numa vida normal, como um ser humano normal. Você Isso. estudou, você pensava numa carreira, você sempre já viajava antes? Não, Leila, eu era uma pessoa totalmente workaholic e carreirista. Vou te dizer assim, eu fui criada pelos meus pais, muito bem criada por eles, para ser uma vice-presidente de marketing de grandes multinacionais. E eu estudei para isso, eu me formei em grandes faculdades, eu fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz especialização. Então, a minha vida era muito focada em carreira, em crescer profissionalmente, e eu estava muito bem encaminhada nisso. Eu trabalhava numa grande empresa, com um cargo bacana, reconhecida pela alta gestão da empresa, e com uma trilha lá dentro já, assim, olha, em X tempo você vai ser uma gerente, em X tempo você vai ser O que me deixa diretora. mais boquiaberta ainda, para ver que, assim... Como é que você tomou essa decisão? Como é que foi isso? Olha, Leila, eu acho que as pessoas, elas gostam muito de reclamar, né? Elas falam muito que elas têm o sonho de viajar, elas têm o sonho de empreender, têm o sonho, enfim, sonhos, só que elas não tiram esses projetos do papel. E eu vinha, em 2015, eu vinha pensando nesses meus sonhos, e que eu estava naquela empresa já há um bom tempo, com essa carreira já ali bem encaminhada. Só que essa carreira encaminhada não me permitiria realizar alguns dos meus sonhos, ou tornaria mais difícil. E isso estava começando a me incomodar. Eu me achava jovem demais para já definir uma vida de 15, 20 anos para frente. E achava que eu tinha muito mundo para conhecer, muitas coisas para fazer e sonhos para realizar. E foi então, ali em meados de 2015, que eu comecei a pensar muito seriamente em realizar sonhos e viabilizar esses sonhos. Como eu não sou rica, né, não tenho um berço de ouro ou um pai e mãe que falassem, muitos mil aí, vai realizar seus sonhos. Eu comecei a organizar a minha cabeça para tornar isso viável, então me organizar financeiramente, priorizar os meus sonhos, né, ver o que eu mais gostava. E foi em junho de 2015 que eu vi uma palestra sua. Eu estava com essas ideias já bem direcionadas na minha cabeça. O meu marido também é um cara que tem esses sonhos. E depois da sua palestra, na empresa, ela falou sobre mudança de mindset mesmo, né? Como é que você olha para a tua vida e ou você é feliz naquele formato ou você muda a sua vida. Se você não está feliz, mude, corra atrás. E acho que ali foi a gota que faltava para eu falar, é isso. E nesse dia depois dessa palestra, eu cheguei em casa e falei, vamos realizar esse sonho. E a partir daí, Leila, foi uma questão prática, né? De quanto dinheiro a gente tinha guardado, o que a gente queria fazer pelo mundo. E a primeira coisa que fez foi listar os sonhos. Eu e meu marido estamos juntos há 13 anos, na época há 10. Então a gente tinha muito sonho, né? Que a gente vai falando, eu quero conhecer a muralha da China, eu quero fazer a Transiberiana, atravessar a Rússia. Então vocês fizeram todo um planejamento da viagem. Isso. Mas quer dizer, você já saiu com 8, estava tudo planejado, no meio do caminho vai mudando? Tudo mudou no meio do caminho. Lógica, tudo muda. A gente tinha uma lista de lugares por onde a gente queria passar, ou coisas que a gente queria fazer, e um orçamento médio que a gente precisava, que foi feito entrando em site Booking para ver preço de hostel, sites de que tem os transportes dentro da Europa, na Rússia, na Ásia, e a gente tinha ali um valor médio. A gente chegou numa planilha falando, ok, acho que uma viagem que a princípio era de 6 meses, foi o que a gente pensou, nos custaria esse X de dinheiro. Ok, quanto a gente tem guardado, quanto a gente ainda precisa guardar. E os meses que se seguiram foram meses de extrema economia, né? Então, vamos no restaurante? Não, vamos comer em casa. Vamos fazer um happy hour com os amigos? Não, chama os amigos em casa, traz cerveja. Fernanda, troca de sapato? Não troca de sapato mais, né? Vende os sapatos, na verdade. O que vocês fizeram com a casa de vocês? Vocês deixaram a casa alugada? Não, a gente vivia de aluguel. E aí, quando eu cheguei em casa nesse junho de 2015 e falei, vamos fazer, a primeira coisa que a gente olhou foi o nosso contrato de aluguel. E
por feliz coincidência, ele vencia em dezembro de 2015. Então a gente tinha 6 meses para resolver a vida. Se a gente ia renovar o contrato, ficar mais 2 anos, se a gente ia sair dali e já viajar. E aí a gente olhou e falou, bom, considerando o dinheiro que a gente tem, considerando o quanto a gente imaginava gastar, 6 meses dá. E aí a gente começou, então, numa economia louca para não gastar mais dinheiro, para aumentar aquele nosso pé de meia. E começamos a buscar outras fontes de renda. Então, como é que a gente vai fazer para levantar mais dinheiro? Freelancer, vender as coisas. Que a gente falou, ok, vou entregar esse apartamento, que eu faço com tudo que está aqui dentro. Eletrodomésticos, móveis. Vocês fizeram de tudo? Tudo. Eu só guardei, Leila, uma caixa. Na verdade, eu guardei uma caixa, o Will guardou uma caixa com itens de valor emocional. Então, coisas da infância, álbum de formatura. E aqui já foi um trabalho de desapego muito grande. Incrível. E que muda a gente pra sempre, Leila, na verdade. Porque... e aí eu vou contar a história toda. E agora um parênteses, mas e daí você fala assim, quando eu voltar, vou comprar tudo? Você falava, se eu voltar? Se eu voltar. Sabe qual era a pergunta que eu mais ouvia das pessoas? Quando eu falei, vou fazer isso, né? Vou realizar esse sonho. As pessoas primeiro me perguntavam, e o seu emprego? É o primeiro medo de todo mundo. Eu falava, emprego, eu arranjo outro, né? E as suas coisas? Eu falava, as coisas eu vou vender. E algumas eu vou guardar, porque ainda bem eu tenho família, eu tinha onde deixar algumas coisinhas. E a outra pergunta, que pra mim é a mais doida que as pessoas me fazem é, e depois? Elas perguntavam. Aí eu falava, e depois o quê? E depois, o que você vai fazer? Eu falei, depois da viagem? As pessoas, mas eu nem sei. Eu não sei quando a viagem termina, se a viagem termina, se eu vou voltar para São Paulo, se eu quero ficar no Brasil, se eu vou viver de viajar, se eu vou ser uma nômade. Eu falei, eu não sei, gente. Então, depois é muito longe e é muito abstrato, né? E aí o depois chegou. Então a gente, eu vou pular só o tempo para contar, a gente voltou para São Paulo. Eu tinha ali aquelas poucas coisas que eu tinha deixado com os meus pais. Eu comecei a reconstruir. Só que é uma reconstrução totalmente diferente da Fernanda que saiu de São Paulo, porque eu preciso de menos coisas. Eu não preciso daqueles 60 pares de sapato que eu tinha. Porque eu tinha 60 pares de sapato, porque eu comprava sapato para suprir uma frustração profissional. Eu tinha um dia duro no trabalho, eu ia no shopping comprar um sapato, porque a gente merece, né? A gente gosta. E eu voltei com esse raciocínio diferente. Eu busco outras formas de suprir quando eu me frustro, porque, claro, a gente se frustra, né? Mas eu vou atrás de experiências, de sabores, de lugares. Agora, minha Fernanda, eu sou muito empreendedora. Você está aqui falando, mas, por exemplo, eu já pensaria, quer dizer, não, acho que não dá para planejar, mas que talvez em alguns lugares eu pudesse fazer dinheiro. Sim, fizemos. Tá, porque brasileiro, empreendedor. Fizemos dinheiro em alguns lugares, mas também não fizemos tanto quanto poderíamos, porque realmente não era o nosso foco, Leila. A gente tinha o desejo de fazer essa viagem de volta ao mundo, conhecendo muitos lugares e parando pouco, assim, um mês num lugar, não era muito nossa intenção, então... Vocês ficavam ficar quanto tempo num lugar? A gente ficava em média 20 a 25 dias por país. Então foi mais ou menos isso. Alguns países a gente ficou um pouco mais, alguns um pouco menos. Era uma média de 1 semana por cidade. Foram conhecidas 30 e poucas cidades. Mas estavam o quê? De mochila? Mochilão. Tá, e me diz uma coisa assim, a ideia, porque assim, tem as ideias das pessoas, né? Uns gostam de bicicleta, outros alugam um carro, outros gostam de trem, outros andam a pé. Vocês tinham alguma tara? Foi o que? O nosso foco maior era o menor orçamento possível, o menor gasto possível. Então, dependendo do lugar, a gente se adaptava à realidade do local. Então, por exemplo, na Europa. A Europa é muito caro. Fazer um mochilão de baixo orçamento na Europa é quase que antagônico colocar na mesma frase, porque a cotação do euro é uma tristeza pra gente. Só que o transporte rodoviário na Europa é muito barato. Andar de ônibus. E como a gente não tinha pressa... Eu achava que era trem. Ônibus é mais barato que o trem. Ônibus é muito mais barato que o trem. A gente também achava que era o trem. Então, o primeiro orçamento que a gente fez, a gente colocou os trechos de trem. E chegando lá, a gente descobriu um site que chama goeuro.com, que é um site que compara os meios de transporte na Europa. Então, compara o trem com o carro, com o ônibus, com o avião. E aí ali a gente descobriu que o ônibus é incrivelmente barato na Europa e são muito bons. A título de comparação, para sair de Bruxelas e chegar em Paris, num trem você gasta 60 euros, no ônibus você gasta 5 euros.
Nossa, Assim, é isso é muito mais diferente. barato, Nossa. muito. E estradas boas e seguras. Então, na Europa, ônibus, basicamente, a gente usou. Vocês saíram do Brasil e foi primeiro para onde? Primeiro para a Europa. A gente começou na Europa por uma questão muito específica. O meu marido tinha uma tara, que era tentar fazer a volta ao mundo inteira por superfície, sem pegar avião. Então, a primeira coisa que ele fez foi conseguir uma viagem num navio cargueiro. Então, ele saiu de Natal e foi até Roterdã, dentro de um navio cargueiro. A gente não sabia, navios cargueiros possuem cabines para turistas, são poucas, e normalmente são preenchidas por quem está levando algum container e quer ir junto, sabe? Estou levando uma coisa muito importante, é que eu vou junto no cargueiro. E aí ele descobriu, ele pagou, enfim, tem que pagar, você paga um pacote lá, e ele passou 15 dias atravessando o Oceano Atlântico. Não foi essa parte, não. Porque ele tem uma tá doido. Ele tem uma loucura com embarcação, ele é velejador de final de semana, ele tem o sonho de um dia velejar o mundo. Então ele quis mesmo ver o Oceano Atlântico ali, assim, ó. Atravessar e olhar para ele e ver se ele gostaria de estar dentro de um veleirinho, em vez de estar num cargueiro. E sim, ele quer. Depois de atravessar, eu quero muito. Então a gente tinha que começar por Roterdã, porque era onde ele ia chegar no navio cargueiro. Eu peguei o avião 15 dias depois, encontrei com ele lá, e lá a gente começou. E aí a gente tinha sonhos de Europa que são os mais comuns, né? A gente queria ir para Itália, ver Coliseu, ir para Veneza, enfim, Amsterdã, e todo ali um roteiro dentro da Europa, que foi feito quase... Ui, bati no microfone. Foi feito quase todo por ônibus, que era o mais barato. Saindo da Europa, o nosso próximo sonho era atravessar a Rússia na Transiberiana, que é a linha de trem mais longa do mundo. Que é bárbaro, daí vocês foram de trem. Maravilhoso, aí fomos de trem. Mas na terceira classe. Um mês na Europa? Europa foram 45 dias, mais ou menos. Daí a Transiberiana são quantos dias? Dentro do trem são, no total, saindo de Moscou e chegando em Pequim, que é a última parada da Transiberiana, são 7 dias. Só que a gente parou. Então foram 4 dias direto dentro do trem, de Moscou até Irkutsk, que é no meio da Sibéria. Lá nós paramos e ficamos 3 dias em Irkutsk, porque a gente queria até o Lago Baikal, que é o lago mais profundo, maior e mais profundo lago do mundo, e fica na Sibéria, totalmente congelado, foi incrível. A gente correu em cima do lago, foi muito legal, pegou uma nevasca doida. Você estava no inverno, né? Foi no inverno? A gente foi, não, já não era inverno, porque a gente nem conseguiria aguentar. Né? A gente foi, isso também foi uma coisa que a gente teve que ficar medindo na Europa, para sair da Europa num tempo ok, para quando a gente chegasse, nossa principal preocupação era a Mongólia, na verdade. A Mongólia é mais fria que a Rússia. A gente não sabia disso. O Ulaanbaatar é a capital mais fria do mundo. E, então a gente foi se planejando para chegar na Mongólia com uma temperatura ok. Então a gente pegou menos 17, é ok na Mongólia. Menos 30 é o comum de se pegar lá. Então, e a Transiberiana no total, esses 4 dias que é de Moscou até a Sibéria. Na Sibéria ficamos alguns dias, e aí seguimos para Ulaanbaatar, na Mongólia, que aí já é transmongoliana, que é mais 2 dias de trem. Ficamos na Mongólia uma semana para viver 3 dias com uma família nômade tradicional, que vive no deserto de Gengis Khan, nas tendas. E aí foi um negócio incrível, uma experiência que também muda a gente mais ainda, porque eles vivem sem energia elétrica, sem água encanada, numa tenda feita de pele de animais, numa temperatura severa de menos 15, e são felizes. E eu perguntei para eles um dia como intérprete do que eles sentiam falta, eles não souberam nem, eles não entenderam a minha pergunta. Olha que coisa linda. Que coisa forte. Eles falaram assim, como assim sentir falta? Aí eu, vocês vivem aqui, sem luz, sem internet, sem água encanada, no frio, do que vocês sentem falta? Eles falaram, mas a gente tem calor, família, né, amor e comida. Mais que precisa. Assim, uau, nossa senhora. Uau, né? Muda a gente profundamente. Saímos da Mongólia, fomos para a China, terminamos ali a Transiberiana, e aí na China ficamos 25 dias mais ou menos. Pequim foi a maioria do tempo para conhecer a Muralha da China, o Palácio de Verão, enfim, um monte de sonho para realizar lá. De lá seguimos para Xi'an, que é no meio da China, para ver o exército de terracota, os guerreiros de terracota, que era um sonho da minha adolescência, na verdade. Na época de colégio, eu fui na Oca uma vez numa exposição e vi um guerreiro de terracota e falei, um dia eu vou ver eles pessoalmente. Eu lembro de uns colegas que riram, falaram, e lá fui eu. E aí fomos até o sul da China para atravessar para o Vietnã por terra. Então fomos para Nanning, em Nanning tiramos nosso visto vietnamita e seguimos para o Vietnã. Aí foi Vietnã e Tailândia, no sudeste asiático, 2 lugares maravilhosos, assim,
Tailândia foi o lugar mais difícil de ir embora. Lá eu queria virar hippie e ficar lá vivendo na praia. E de lá, quando a gente chegou na Tailândia, Leila, a gente tinha que tomar uma decisão super importante, porque o orçamento estava começando a apertar e a gente ainda tinha sonhos na Oceania, Austrália e Nova Zelândia e na América do Sul. E ali era a hora de atravessar o Pacífico, né? A gente estava ali na hora de decidir para que lado correr. E a Oceania é muito cara. Né? Assim, a Austrália, a gente tinha o problema do visto australiano, que ia ser caro, ia ser burocrático para tirar. E Nova Zelândia é cara, é linda, maravilhosa, mas para turismo de mochileiro é meio pesado. E a gente fez uma conta e viu que ou a gente ficaria com o orçamento que a gente tinha ainda, 15 dias na Nova Zelândia ou um mês na América do Sul, com o mesmo dinheiro. Um mês e meio na América do Sul. Eu falei, vamos para a América do Sul. Né? Então, você queria conhecer outros países aqui, não o Brasil? Você queria conhecer a gente queria conhecer principalmente Peru, para ir para o Machu Picchu e Lago de Titicaca, e Bolívia para ir para o Salar do Uyuni, para o deserto de sal. E aí a gente tinha feito contas aproximadas e a gente decidiu que eram sonhos mais prioritários pra gente. Porque tem isso, né? Pra todo mundo que eu conto... Foi a grande mudança? Porque você falou assim, que vocês planejaram e que teve muita mudança no caminho. Não, teve várias. Olha, na Europa, a gente queria ir pra Grécia. Tava programado para ir para a Grécia, não fomos porque estava muito caro e era frio na época, então... Quer dizer que teve muitas escolhas no meio do caminho, né? O tempo todo. E que isso é um crescimento muito grande. O tempo todo. E outro tipo de escolha, Leila, por exemplo, a gente tinha um orçamento específico. E a gente queria viver as coisas dos lugares, né? Então, por exemplo, quando a gente estava em Roma, lá no começo da viagem, a gente queria... Eu já tinha ido um outro mochilão sozinha pra lá, mas eu queria que meu marido visse o Coliseu. Meu marido é um cara apaixonado por história. Eu falei, imagina o cara lá dentro, ele vai ficar muito emocionado. E a gente foi pro Coliseu dispostos a pagar os 12 euros cada um. E pra gente era grana, assim, né? Pro nosso orçamento. Quando a gente chegou no Coliseu, a gente viu que por muita sorte a gente tinha escolhido o dia em que a entrada é gratuita, que é o primeiro domingo do mês. Então, sincronicidade. E aí a gente falou, bom, então sobrou 12 euros, vamos comer uma pizza numa cantina? Vamos! E aí sentamos numa cantina de frente pro Coliseu e comemos uma pizza, cada um, aquela napolitana, um pra cada um. Por quê? Porque sobrou esse dinheiro. Outro lugar, por exemplo, na Tailândia. Na Tailândia, a gente se apaixonou tanto pela Tailândia, Leila, que a gente foi ficando, a gente refazia nossas contas e falou, não, dá pra ficar mais um dia. E a gente ficava mais um dia. Não, dá pra ficar mais um dia. E a gente ficou em uma das ilhas, que a ideia era ficar 5 dias, a gente ficou 12 numa das ilhas. E aí... Mas desde que ficava aqui em hostel? Olha... Acampado? 70% dos países, dos lugares, hostel, quarto compartilhado, o máximo que desse de gente pra ser barato, banheiro compartilhado, etc. Camping em alguns lugares. E couchsurfing. Então, o que é o couchsurfing? É um site onde as pessoas oferecem um espaço dentro de suas casas gratuitamente para receber viajantes. E isso você tem que ver antes ou você acaba vendo quando você chega lá? O bom é ver antes algumas coisas. Então, você criar o seu perfil, você já entrar em contato com as pessoas, mas a coisa vai acontecendo. Para os nômades, você vai conhecendo uma pessoa aqui que te indica alguém ali, tem um amigo na Grécia indica. E você conheceu muitos nômades pelo caminho? Muitos. A gente se achava muito casca grossa, Leila. A gente falava, a gente é viajante de primeira, somos muito corajosos. Pelo mundo, a gente viu que a gente era iniciante. Teve um casal que eu não esqueço desses, a gente estava numa estrada, no meio do nada, numa ilha na Tailândia, esperando um ônibus para voltar para Bangkok, né, para voltar para o continente. E paramos, começamos a conversar com um casal. Ela era, acho que, colombiana e ele inglês. E, bate-papo, há quanto tempo vocês estão aqui? E aí eu virei e fiz a pergunta clássica. Mas onde vocês vivem? De onde vocês são? Aí eles, eu sou colombiana e eu sou inglês. Eu falei, mas onde vocês vivem? Não, a gente não... Como assim, casa? Eles falaram, a gente não tem. Faz 5 anos que a gente viaja. Aí eu, meu Deus, faz 3, 4 meses que eu tô na estrada, eu já tô me achando grandes coisas. Tem gente que não volta, né? E você acha que você encontrou mais que tipo de gente? Brasileiros, não? Olha, acho que... Os europeus viajam mais? Os alemães, acho que são os grandes viajantes pelo mundo, os mais jovens viajantes, na verdade. Eles têm uma cultura, e conversando com eles a gente descobriu isso. Eu acho que isso é da Europa, mas muito da Alemanha. Quando eles se formam no colégio, eles acham um desperdício você já começar uma faculdade porque você ainda não sabe nem o que você é da vida. Então eles normalmente viajam o mundo,
para se conhecer, para se entender. Aí eles voltam a falar, eu quero ser isso. E aí eles vão fazer faculdade. Então a gente conheceu, assim, viajantes de 16 anos, 17 anos, que estão há 5 meses nesse E por que vocês voltaram? Se a Tailândia ficou tão encantadora? Porque a nossa viagem de volta ao mundo pressupõe voltar, porque a gente queria fazer uma volta completa. E porque a gente queria vir para São Paulo, vir para o Brasil para contar a nossa história. Então a gente começou a fazer muitas palestras nesse meio tempo, e porque a gente não se preparou o suficiente para viver de forma sustentável na estrada. E é o que a gente está fazendo agora. Agora tem uma lição de casa sendo feita, se preparando, o blog crescendo, a gente, né, deixando tudo mais estruturado, um dinheirinho rendendo, para que a gente possa um dia cair na estrada e não voltar mais. Que legal, gente, isso nem chama virar o jogo, é virar a vida todo dia, né? Que é isso? E na vida prática, qual é a dica que você dá para quem quer virar o jogo, mas está com medo? Você tem que priorizar os seus sonhos, definir qual é aquele que realmente te move, te motiva, e planejar exatamente quais são os passos que faltam para você realizar. Se é dinheiro, onde eu vou buscar minha fonte de renda para esse dinheiro? E tem várias formas de você levantar dinheiro, seja com freelancer, seja com projeto de financiamento coletivo, seja parcerias, enfim. É planejamento e desapego, são essas duas coisas. E esse foi o Virar o Jogo de hoje. Se você quiser comprar o livro Virar o Jogo, você vai no site www.leilanaval.com.br. Lá você pode comprar o livro e ainda ganhar um tabuleiro e aprender como virar o jogo e programar sua viagem pelo mundo. Fernanda, super obrigada, super valeu. Viajei aqui com ela. Nossa, o negócio agora é viajando, virando o jogo. Até a próxima. Tchau.